Quando nós questionamos a existência dos espíritos de luz, isto é, espíritos providos de inteligência, de amor no coração, de caridade, nós vamos perceber que a vida que eles tiveram aqui na Terra, em algumas existências, se assemelharam às nossas atuais, providos de orgulho, de vaidade, de luxúria, de avareza e de toda esta gama de sentimentos negativos. Mas o despertar para as coisas espirituais superiores começaram a influir nas suas vidas e a transformação moral começou a acontecer. Naturalmente, eles começaram a ter que dizer não a muitos absurdos que o mundo apresentava como extraordinário. Dizer sim às coisas espirituais que eram evidentemente providas das renúncias, da modificação de comportamento, da busca de vivenciar de uma maneira multidimensional aquilo que nós definimos como caridade. Então nós vamos encontrar nesses espíritos, não é, uma personalidade definida. Aderir aos princípios do amor, certamente não terei mais vínculos com esses princípios ilusórios da matéria. Então terei eu, eles pensando assim, que dizer não a coisas que são ilusórias, a coisas que não me levam a um estado de libertação, a um estado, talvez, se eu aderir a estas coisas do mundo, faz com que eu me precipite neste mundo de ilusão e fique vivendo de uma forma totalmente inconsequente. Então eles aprenderam a dizer não. E, naturalmente, quando diziam não ao absurdo, eles eram aprovados pelos amigos espirituais, que, na verdade, percebiam nele uma mudança real, uma autenticidade em buscar Deus no seu próprio coração. Então nós começamos a fazer um questionamento. Todos nós, nesta atual existência, somos providos de um nível cultural, de valores morais. E, consequentemente, todos nós aqui vivemos como que num emaranhado de valores. Aquilo que nós, ora, reprovamos, é aplaudido realmente por outras criaturas que, na verdade, ainda se comprazem com procedimentos diferentes. Então nós, que estamos buscando um aprimoramento espiritual, temos que conhecer o nosso limite de amar, o nosso limite de perdoar, de ter indulgência, de ser fraterno, de ser caridoso. Porque nós temos, por um estágio evolutivo que ora apresentamos à espiritualidade, a nossa eficiência e a nossa deficiência, o nosso valor de construção ou a nossa indiferença, como que contemplando o trabalho que os outros realizam. Mas na medida que nós buscamos a chamada transformação moral, nós começamos a perceber que a vida começa a nos cobrar de alguma coisa. Fraguei em mim, fragamos em nós um sentimento negativo, orgulho, vaidade, mentira, por exemplo. Começamos a ter que dizer não a este procedimento. Começamos a perceber que nós temos que enveredar numa atenção maior nos passos que damos nesta vida. E todas as vezes que formos relatar casos, temos que filtrar tudo direitinho e passar única e exclusivamente a verdade. A verdade que algumas pessoas definem por proporções, a grande verdade, a pequena verdade. Isto não é real. Ou nós estamos com a verdade ou estamos com a mentira. Poderemos definir, por assim, a mentira num retângulo ao lado de um outro retângulo que é verdade. Se nós estivermos com a verdade no ângulo superior direito deste retângulo, ou no ângulo inferior esquerdo, ou no meio, ou então no ângulo superior direito, não importa, nós estaremos com a verdade. Se nós estivermos no ângulo superior esquerdo, lá do retângulo, com a mentira, ou no direito, ou no esquerdo, ou no meio, nós estaremos com a mentira. Então, não se pode falar de amor mais ou menos amorosos. Ou nós temos um amor que é uma doação absolutamente incondicional, ou nós estamos como que comercializando emoções. É mais ou menos como aquele casal diz, não é? Querida, eu vou fazer isto para você, mas você tem que fazer para mim. Isto é, ele não se doou, ele não foi como aquele sol, não é?
que se nós tivéssemos a pretensão, ou então tivéssemos a possibilidade de ver quando a estrela lá se agregou, esses gases cósmicos, não é? Se agregou formando lá o nosso Sol, se fôssemos capazes de perceber o primeiro raio que o Sol emitiu, lá há 8 bilhões ou 10 bilhões de anos atrás, cronologicamente falando, o que iria acontecer? Nós iríamos ver este raio que ele emitiu, agora se perdendo neste universo infinito, de uma forma rarefeita. Jamais aquele ato de luz, no seu peso, no seu calor, na sua luminosidade, volta para o seu núcleo emissor. Então, este exemplo de que o Sol nos ama, por assim dizer, sustenta-nos a vida, é uma doação constante. Ele não busca, ele não joga de gancho. Não é assim? Eu dou para você me dar. Então, aí, nós começamos a perceber que este nosso estado, que nós definimos como amor, pode ser simplesmente uma técnica acanhada de relações humanas. Porque, na verdade, falamos no amor, mas estamos como que vasculhando a fragilidade do nosso interlocutor para usufruir dele, se não de algo material, pelo menos de uma conceituação, projetando pretensiosamente a nossa personalidade. Então, nós temos que saber que nós temos um recurso de doar, no que diz respeito à matéria e que no diz respeito à parte emocional. Então, o que vai acontecendo? Quando nós, nos relacionando nesta sociedade, convivemos pessoas que são portadoras de problemas, tanto quanto nós, mas aparentemente diferentes. Então, nesse relacionamento, nós vamos ter consciência dos nossos limites em ajudá-la materialmente e em ajudá-la espiritualmente. Os macaquinhos que ela tem na cabeça, os problemas que ela é portadora, se nós começarmos a chegar excessivamente perto, sem termos recursos de atender os problemas que ela apresenta, associando-se aos nossos problemas, o que irá acontecer? Pela nossa inconsciência dos nossos limites, nós chegaremos perto demais dela e os macaquinhos da cabeça dela, problemas entre aspas, pularão nas nossas cabeças. E nós iremos ter os macaquinhos delas na nossa cabeça. E isto pode começar a gerar uma série enorme de conflitos. Por nós não nos conhecermos, vamos admitir este exemplo, nos envolvemos com o intuito, talvez provido de uma sinceridade extrema. Mas não sabíamos e não nos conhecemos, ou não nos conhecendo, nós nos deixamos envolver por algo que nós não podemos manutenir, que nós não podemos atender. Então, nós formularíamos esta pergunta: por nós nos negarmos a atender naquele ponto, Deus estaria nos reprovando? Nós estaríamos como que sacramentando a nossa existência, como que numa definição para umbrais, para situação negativa, por não tê-la atendido? Deus, que nos conhece, que nos criou nas noites dos tempos, com certeza sabe bem das nossas condições de atender. E certamente, aquele não que nós dissemos àquela criatura, não está como que fora daquilo que nós definimos como verdade. A nossa consciência, por nós termos sapiência das nossas próprias condições espirituais e materiais, nós temos certeza, em nome de uma verdade, que não podemos ajudá-la, que não podemos atendê-la no sentido material. Agora, como é que nós podemos nos portar por termos este recurso? Estimulá-la a uma palavra de conforto, procurar, como que dentro das possibilidades, fazer como que um apanhado de opiniões para que nós possamos abrandar aquela dor. Isso pode, nós num conjunto, mas não individualmente, pela nossa estrutura ainda ser falha. E nós então vamos vendo que quando nós nos projetamos no campo do Evangelho, por exemplo, nós vemos lá o Cristo dizer, não é? Sobre vários aspectos, sejai o seu dizer sim, sim, não, não, porque tudo mais é de procedência maligna. Então, na medida que nós nos autoconhecemos, não é? vai se desenvolvendo em nós o local exato que nós devemos estar e que podemos atingir. E caminhamos de uma maneira sempre ascendente no aprimoramento espiritual. Então, quando nós falamos não a alguém, por não podermos, nós estamos refletindo uma manifestação de profundo respeito por não podermos ajudar.
divina luz, foco ativo, criador e sustentador desse universo infinito. Que nesse instante as nossas vibrações positivas possam romper as barreiras da maldade, possam fazer com que nós tenhamos sempre mais luz, porque sabemos que a única forma de sermos felizes é termos a mente e o coração limpos de qualquer sentimentos negativos. Portanto, quando nós oramos a Deus, quando é verdadeira a nossa vibração, é como realmente romper as negatividades do mundo e ter realmente o retorno ótimo de como viver socialmente. Ninguém sofre por amar. O amor, ele é incondicional. Ele não busca resultado, ele se doa de uma maneira espontânea, de uma maneira integral. E nós queremos fazer parte desse amor verdadeiro, não das paixões tão efêmeras do mundo. Queremos que todos os grandes espíritos nos sustentem nessa nossa trajetória, para que nós tenhamos cada vez mais domínio sobre as nossas emoções e tenhamos como que resultado uma paz que nós buscamos às vezes fora de nós e ela está dentro de nós. Quando lhe disserem que Deus está ali ou acolá, não acrediteis. Deus se encontra dentro de cada um de vós. Na medida que vocês vão amar a Deus, faz a prática do bem e da caridade, vocês estão realmente progredindo. E nós, nesse instante, temos o prazer de dizer que aonde houver um sentimento de amor, lá estará um espírito de luz para ajudar a nos socorrer. E que nós tenhamos sempre um equilíbrio tal, na qual nós passamos a ser socorristas e atuando de uma forma amorosa, sustentando o nosso intuito de ajudar o nosso próximo. Por isso que nós tenhamos, a partir de agora, uma outra visão da vida, que a bondade nos leva a equilíbrio, a domínio sobre as emoções, e nós tenhamos, então, por essa razão, o retorno de paz e de tranquilidade. Que assim seja.